A Fórmula 1 está sediando o Grande Prêmio de Imola e há várias surpresas nos aguardando antes do que pode ser a última corrida neste asfalto. A Pirelli está apresentando um novo pneu, as equipes estão trazendo uma série de atualizações e o diretor executivo está se pronunciando sobre a possibilidade de retirar o Grande Prêmio de Imola do calendário. Esses são alguns dos assuntos mais quentes que talvez recebam respostas neste fim de semana. Um dos circuitos mais lendários da história do esporte, Imola está à beira da extinção. E parece que o diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, que também nasceu em Imola, acredita que não há espaço para esse circuito no futuro da categoria. Vamos chegar a esse ponto mais adiante. Antes, queremos falar sobre o que deve nos manter atentos antes da corrida desta semana. Para começar, o clima provavelmente terá um papel muito importante, pois, até o momento, há previsão de chuvas esparsas para o domingo, enquanto as sessões de sexta-feira e sábado devem ser secas e tranquilas para os pilotos. Isso não significa que todo o fim de semana será definido por esses 2 dias. Já vimos como é importante para os pilotos terem um bom acerto em condições de chuva. E como os ajustes dos carros são travados após o terceiro treino livre, algumas equipes podem optar por focar mais na corrida do que nas sessões de classificação. Por outro lado, a Pirelli está trazendo uma mensagem muito importante antes do Grande Prêmio de Imola. Veremos a introdução do composto C6. Esse é o pneu mais macio já criado, e Mario Isola, chefe de automobilismo da Pirelli, afirmou que o objetivo é claro. Precisamos de mais corridas com estratégias de 2 paradas. Ao introduzir o pneu C6, a Pirelli tentará forçar as equipes a desgastar mais os pneus e ajustar a estratégia da corrida para torná-la mais competitiva. Então, o que as equipes estão preparando para este fim de semana? Bem, a Red Bull é uma das escuderias que terá muitos olhos voltados para si, e por bons motivos. A equipe está introduzindo uma atualização que deve melhorar a estabilidade aerodinâmica do carro, começando pelo fluxo vertical de ar sob o carro. Ao aprimorar esse segmento, a equipe também melhora a eficiência do efeito solo e a força aerodinâmica total, o que deve ajudar Max Verstappen a pilotar um carro com uma base mais estável. Obviamente, a equipe escolheu o Grande Prêmio de Imola como o ideal para esse tipo de atualização, porque é um circuito mais técnico e que exige maior força aerodinâmica em comparação com outros circuitos típicos, onde atualizações costumam ser apresentadas. No restante da temporada de 2025, a Red Bull precisa entender se ainda pode lutar pelo campeonato, e um bom indicativo para isso será o pacote preparado para Imola. Nos bastidores da equipe, acredita-se que essa atualização será decisiva para o sucesso ou fracasso do time. E considerando que a McLaren está vários passos à frente em relação ao restante do grid, dá para ver como esse momento será crucial para o futuro da Red Bull. Mas a escuderia austríaca não é a única com um pacote competitivo chegando a Imola. A Ferrari planejava apresentar uma atualização maior em uma das 2 corridas que disputará em casa neste ano. Mas, segundo Frédéric Vasseur, o segredo não está nas atualizações, e sim em encontrar o equilíbrio entre as bases do carro. O francês é categórico ao dizer que não existe mágica, que tornará o SF25 competitivo de uma hora para outra, mas confirmou que veremos peças novas no carro em Imola. Como ele mesmo disse, sim, haverá atualizações em Imola, mas não acho que a falta de desempenho seja uma questão de atualizações. Trata-se de encontrar o melhor compromisso, antes de tudo, com este carro. Definitivamente temos um pequeno avanço planejado para Imola e depois outro para Barcelona. Mas o mais importante é juntar todas as peças. O circuito de Imola provavelmente será mais favorável a nós do que Miami. Temos dificuldades em curvas de baixa velocidade. Lá poderemos usar melhor as zebras. Mas acho que o que mais nos limitou em Miami foi a gestão dos pneus. O que Ferrari e Red Bull precisam ter em mente é a presença da Mercedes. Essa é uma equipe que,
de forma lenta mas constante, está voltando ao topo e, na maioria dos circuitos, é a segunda mais rápida do grid. Em Brackley, acredita-se que podem disputar vitórias com mais frequência. E embora uma luta pelo campeonato de pilotos ainda pareça distante, ela não está totalmente descartada. Segundo Toto Wolff, o próximo passo para a equipe de Brackley é bastante óbvio: disputar vitórias. E as atualizações em Imola vão ajudar nesse objetivo. Esse é apenas o primeiro passo do que a Mercedes planeja apresentar nas próximas corridas. E ao falar disso com mais detalhes, Wolff declarou: estamos indo para Imola tendo completado um quarto da temporada. Das 6 primeiras corridas, podemos tirar as seguintes conclusões. Fizemos progresso em relação ao ano passado, com o W16 sendo um carro mais equilibrado que seu antecessor. Nosso foco é continuar avançando para disputar vitórias conforme começamos a etapa europeia da temporada. A equipe em Lauda Drive tem trabalhado duro para isso e vamos trazer várias atualizações nas próximas corridas. Algo que pode pesar muito a favor da Mercedes é o fato de Imola ser a corrida em casa de Andrea Kimi Antonelli. Em Imola, o italiano sentirá o apoio da torcida local e, considerando que vem de uma classificação forte em Miami, ele pode aproveitar esse embalo para conquistar algo ainda maior aqui. E ele faria bem em fazer isso, pois esta provavelmente será a última corrida em Imola, na Fórmula 1. Segundo Stefano Domenicali, o diretor executivo da Fórmula 1, que é natural da região de Imola, não é sustentável manter 2 corridas no mesmo país. Monza renovou seu contrato até o ano de 2031. Então, não há dúvidas de que Imola deve seguir o mesmo destino do Grande Prêmio de Zandvoort. Ao explicar melhor essa situação, Domenicali afirmou: a Itália sempre foi e continuará sendo uma parte importante da Fórmula 1. Vai ser cada vez mais difícil ter 2 corridas no mesmo país, pois o interesse pela Fórmula 1 está crescendo, e essa é uma situação com a qual teremos que lidar nos próximos meses. É difícil imaginar que Imola e Monza continuem juntas no calendário por muito tempo. E precisamos ter plena consciência de que Imola foi um apoio enorme para a Fórmula 1 nos tempos mais difíceis. Em 2020, os organizadores deram tudo de si para sediar 2 etapas, aqui em uma das temporadas mais afetadas da história do esporte por causa da pandemia. Então, ver esse circuito sendo tratado dessa forma, por conta da crescente pressão vinda da expansão do esporte, definitivamente não é algo positivo para a reputação da Fórmula 1. Mas no fim das contas, não podemos fazer nada além de sentar e assistir. Os pilotos expressaram suas opiniões, mas parece que caíram em ouvidos surdos. Ainda assim, há muitas histórias interessantes que devem se desenrolar em Imola. Não podemos esquecer que a McLaren, mesmo sendo a força mais dominante do grid, tem uma questão que só pode ser resolvida na pista: a batalha interna entre os companheiros de equipe. É muito provável que vejamos mais um duelo intenso entre Oscar Piastri e Lando Norris, mas o momento está claramente do lado do piloto australiano. Ele já superou Norris como o piloto com mais vitórias pela McLaren, com 6 triunfos contra 5. E parece que não há mais desculpas para o britânico, além de se concentrar e começar a entregar resultados imediatamente. Apesar de tudo, a McLaren é agora a equipe a ser batida. Mas isso não significa que ela estará livre da atenção da Federação Internacional de Automobilismo. Houve acusações sobre o uso de materiais com mudança de fase, conhecidos como PCMs. Se for comprovado, isso representa uma vantagem enorme, porque a Federação Internacional teria muita dificuldade para determinar o que é certo e o que é errado, e se vão ou não flexibilizar o regulamento esportivo apenas para permitir o uso desses materiais pela McLaren. Uma boa história de motivação antes do Grande Prêmio de Imola é o retorno de Franco Colapinto. O argentino está substituindo Jack Doohan com um contrato de 5 corridas e seria inteligente da parte dele apresentar um bom desempenho desde o primeiro dia, pois este esporte impiedoso pode tirá-lo do cockpit mais cedo do que se imagina, caso ele cometa erros parecidos com os de Doohan. Ainda assim,
Colapinto já mostrou dois lados aos fãs da Fórmula 1, um bom e um ruim. Então a Alpine está apostando alto nessa escolha. Com tudo isso em mente, o que você acha da corrida que está por vir em Imola? E mais importante ainda, você acha que vamos realmente presenciar a última corrida neste circuito, considerando o crescimento do calendário e o interesse vindo de outras localidades? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E depois de comentar, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E agora, clica no vídeo que está aparecendo aí na sua tela.